Você já parou para pensar por que, depois de tantas orações fervorosas e tantas campanhas de fé, o seu coração continua sentindo o mesmo vazio de uma casa abandonada? Você passa os dias implorando por uma porta aberta, por um milagre financeiro ou por uma cura que nunca chega. E no final da noite, o silêncio de Deus parece uma resposta agressiva à sua urgência. O que ninguém te disse é que talvez o céu não esteja fechado para você, mas você esteja batendo na porta errada com a chave errada. Você se tornou um caçador de bênçãos, um mendigo espiritual que só se aproxima do trono para pedir esmolas temporárias, enquanto a sua alma definha por falta de substância. Essa busca frenética por resultados imediatos te deixou exausto, frustrado e com a sensação de que a sua fé é um investimento sem retorno. Você olha para o lado e vê pessoas que nem oram parecendo mais felizes, e a comparação começa a corroer a sua esperança, sussurrando que Deus tem favoritos e você não é um deles. Esse ciclo de pedir e não receber transformou a sua relação com o Criador em uma transação comercial fria e sem vida. Se você continuar nesse caminho, o cansaço espiritual vai apagar a última chama que ainda resta no seu peito. Mas há um segredo que os grandes homens de Deus descobriram e que você ainda não percebeu. A bênção mais poderosa não é o que Deus pode colocar na sua mão, mas o que Ele quer transformar dentro do seu caráter. Fique comigo até o final, porque hoje o seu modo de falar com o céu vai mudar para sempre. E a sua paz não vai mais depender de uma conta bancária cheia ou de circunstâncias perfeitas. A sua oração tem sido um grito de socorro por coisas que o tempo vai destruir, enquanto o seu espírito clama por uma eternidade que você está ignorando. Jesus, me dê minha bênção, tornou-se o mantra de uma geração que quer o poder de Deus, mas rejeita a natureza de Deus. Você quer a mão dele para resolver seus problemas, mas foge do rosto dele que confronta os seus pecados e as suas falhas de caráter. Esse é o motivo do seu sentimento de estar parado na vida. Você está tentando construir um palácio de bênçãos sobre um terreno de areia movediça chamado egoísmo. O medo do futuro te apavora porque a sua segurança está baseada no que você possui e não em quem você se tornou. Você se sente pequeno, invisível e irrelevante porque mediu o seu valor pela régua do mundo, esquecendo que o maior sucesso que um ser humano pode alcançar é refletir a imagem daquele que o criou. A culpa do passado ainda te persegue porque você busca alívio na bênção, quando deveria buscar restauração na semelhança. Jesus não veio ao mundo para ser um gênio da lâmpada que realiza desejos, mas para ser o modelo de uma nova humanidade. Quando você foca apenas na bênção, você se torna escravo da ansiedade. Quando você foca em ser parecido com ele, você se torna senhor das suas circunstâncias. O confronto dói, eu sei, mas é essa dor que vai quebrar a casca da sua religiosidade superficial para que a verdadeira vida de Cristo comece a pulsar em você, curando o medo e a sensação de abandono que te perseguem há tanto tempo. Observe a vida dos heróis da fé em Hebreus 11 e veja quantos deles morreram sem receber a bênção material que esperavam, mas todos eles alcançaram algo muito maior: o testemunho de que agradaram a Deus. Você está tão focado no que falta na sua estante que não percebe o que está sobrando no seu coração: orgulho, impaciência, falta de perdão e uma necessidade doentia de controle. Você pede paciência, mas reclama de cada fila e de cada espera. Pede amor, mas não suporta quem pensa diferente de você. Pede prosperidade, mas não é fiel no pouco que já recebeu. Dizer, Jesus me dê minha bênção, é fácil, mas dizer, Jesus me ensina a ser parecido contigo, exige a morte do seu eu. O cansaço espiritual que você sente é o peso de carregar um ego que nunca está satisfeito. Jesus disse em Mateus 11, para aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração, e só assim encontraríamos descanso para as nossas almas. Perceba que o descanso não vem da mudança do cenário externo, mas da transformação do homem interno. Se você quer parar de se sentir esgotado, precisa parar de lutar por bênçãos e começar a lutar por virtudes.
Escreva amém nos comentários se você está disposto a trocar a sua lista de pedidos por um pedido de transformação profunda. O silêncio de Deus que tanto te assusta pode ser o tempo que Ele está levando para moldar em você um coração capaz de suportar o peso da glória que Ele quer manifestar através da sua vida, e não apenas para o seu benefício próprio. A comparação constante que você faz com a vida alheia é o veneno que mata a sua gratidão e cega os seus olhos para o propósito real. Você vê o carro novo do vizinho, a viagem do amigo nas redes sociais e imediatamente questiona onde está a sua bênção. Esse sentimento de inferioridade nasce de uma alma que ainda não entendeu que a maior riqueza é a integridade, a paz e a semelhança com o Mestre. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, conforme Mateus 8, mas ele era o homem mais completo e poderoso que já pisou nesta terra. Por que você acha que precisa de tanto para cumprir o seu propósito? O medo de não realizar nada de grande na vida vem da ideia errada de que grandeza se mede por conquistas visíveis. No entanto, aos olhos de Deus, grande é quem perdoa o imperdoável, quem serve sem ser visto e quem mantém a fé no meio do deserto. Ao invés de pedir que Deus mude a sua situação, peça que Ele mude a sua reação à situação. É nesse momento que a restauração começa. Quando você decide ser parecido com Jesus, a solidão deixa de ser um peso e passa a ser o lugar de intimidade. O medo do futuro morre, porque você sabe que, se for parecido com Ele, terá a mesma vitória que Ele teve sobre o mundo. Salve essa mensagem em seu espírito. A bênção é um evento, mas a semelhança é um estado de ser que ninguém pode tirar de você, nem a crise, nem o tempo, nem a morte. Imagine o alívio de acordar pela manhã e não ter que convencer Deus a te abençoar, mas simplesmente se render ao processo dele de te transformar. Quando você ora, Jesus, me ensina a ser parecido com o Senhor, você está assinando um cheque em branco para o céu. Você está dizendo que confia mais na sabedoria dele do que nos seus próprios desejos. Isso mata a ansiedade na raiz. A ansiedade é o resultado de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Mas quem busca ser como Cristo entende o Getsemane, onde ele disse: não seja o que eu quero, mas o que tu queres, como lemos em Mateus 26. Esse é o ápice da maturidade espiritual. O mundo tenta te vender uma fé onde você é o centro e Deus é o seu servo. Mas o Evangelho real te convida a ser o servo de um rei que lavou os pés dos seus discípulos em João 13. Se você quer a bênção de ser usado por Deus, precisa primeiro aceitar a formação de Deus. A sua sensação de estar parado na vida é, na verdade, Deus te mantendo na oficina. Ele está lixando as arestas do seu temperamento, martelando a sua soberba e polindo a sua fé. Se ele te desse a bênção agora, ela te destruiria, porque você não teria caráter para sustentá-la. Ele te ama demais para te dar algo que vai te afastar dele. Por isso, alegre-se no processo, pois a semelhança com Cristo é a única garantia de que você não vai naufragar no dia da sua maior conquista. Jesus era a luz do mundo, não pelo que ele possuía, mas pelo que ele era. Ele exalava uma autoridade que não vinha de títulos, mas da sua perfeita obediência ao Pai. Se você quer impacto na sua família, no seu trabalho e na sua geração, pare de buscar o brilho das bênçãos e busque a luz da santidade. A santidade não é ser perfeito, é ser separado para um propósito, é lutar todos os dias para que o seu caráter reflita a justiça de Deus. Quando você se torna parecido com o Senhor, as pessoas ao seu redor começam a ser abençoadas apenas pela sua presença. Você se torna um canal, não um reservatório. O problema de muitos é que querem ser reservatórios de bênçãos, mas acabam se tornando águas paradas e sem vida. Um canal de bênçãos nunca fica vazio, porque a água passa por ele constantemente. Quando você foca em ter o coração de Jesus, você descobre o prazer de dar, de consolar e de edificar. E a promessa de Lucas 6 se cumpre: dai e ser-vos-á dado. A bênção corre atrás de quem corre atrás de ser como Jesus. Pare de perseguir o que é passageiro e comece a perseguir o que é eterno.
A restauração da sua esperança está ligada à mudança do seu foco. Se o seu foco é a bênção, você se decepciona com Deus. Se o seu foco é ser como Ele, você se maravilha com Deus a cada dia, mesmo nas pequenas coisas. A culpa do passado muitas vezes nos faz sentir indignos de pedir qualquer coisa a Deus, e isso nos leva a um ciclo de orações tímidas e sem fé. Mas quando você muda o alvo para a semelhança com Cristo, a culpa perde o poder. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, como diz Hebreus 4. Ser parecido com Ele envolve também entender a sua graça e aprender a perdoar a si mesmo, assim como Ele nos perdoou. O medo de não cumprir o propósito morre quando percebemos que o nosso maior propósito já está sendo cumprido. Ser transformado de glória em glória à sua imagem, como afirma 2 Coríntios 3. Nada pode impedir essa obra, exceto a sua própria resistência. Se você se sente cansado de lutar contra os mesmos erros, mude a estratégia. Pare de focar no pecado e foque na pessoa de Jesus. Olhe para a sua paciência com Pedro, para o seu carinho com a mulher samaritana, para a sua firmeza contra a hipocrisia. Deixe que essas imagens inundem a sua mente e moldem as suas reações. A verdadeira restauração é quando a sua mente começa a pensar como a mente de Cristo. Isso traz uma clareza que nenhuma bênção material poderia dar. Você passará a enxergar oportunidades onde outros veem problemas e verá a mão de Deus agindo onde outros veem apenas o acaso. A jornada para ser parecido com o Senhor passa necessariamente pelo deserto. Foi no deserto que Jesus venceu as tentações do poder, da fama e do sustento próprio em Mateus 4. Talvez você esteja vivendo o seu deserto agora, sentindo falta de tudo, mas esse é o cenário ideal para Deus provar que você não precisa de bênçãos para ser fiel. Se você for fiel na escassez, provará que ama o doador mais do que a dádiva. A solidão que você sente no deserto é o isolamento necessário para que a voz do Mestre seja a única que você ouve. Não fuja desse tempo de silêncio. Use-o para estudar como Jesus reagia às críticas, como ele passava noites em oração e como ele nunca se deixou levar pela opinião das multidões. Ser parecido com o Senhor é ter uma coluna vertebral feita de princípios bíblicos, não de conveniências humanas. Isso te dará uma estabilidade emocional que o mundo não entende. Enquanto todos entram em pânico com as crises, você permanecerá firme, pois a sua paz está ancorada na rocha que é Cristo. A bênção de Deus enriquece e não traz dores, diz Provérbios 10. Mas a maior riqueza é possuir o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habitando em você. O cansaço espiritual que você sente hoje é um sinal de alerta de que você está tentando viver a vida cristã com as suas próprias forças, em busca dos seus próprios interesses. É como tentar dirigir um carro sem combustível, apenas empurrando-o ladeira acima. Quando você diz, Jesus me ensina a ser parecido com o Senhor, você está permitindo que Ele assuma a direção e coloque o combustível do Espírito Santo no seu coração. O fardo dele é leve, porque ele carrega a maior parte. Ser como Jesus é viver em total dependência do Pai. Ele não fazia nada por si mesmo, mas apenas o que via o Pai fazer, conforme João 5. Essa dependência é o que traz o verdadeiro alívio. Você não precisa mais se preocupar com o seu futuro, porque o seu Pai cuida de você. Você não precisa mais ter medo de não cumprir o propósito, porque o propósito é dele, não seu. A restauração da sua fé acontece quando você descobre que ser cristão não é sobre o que você faz para Deus, mas sobre o que Deus faz através de você quando você se torna um reflexo do Filho dele. Deixe de lado a ansiedade pela bênção e abrace a paz da semelhança. Fique comigo até o final, porque a oração que faremos será o marco zero de uma nova identidade para você. Muitos buscam a bênção para se sentirem superiores aos outros, mas Jesus buscou a obediência para servir aos outros. A verdadeira autoridade espiritual nasce da humildade. Se você quer ser respeitado, aprenda a ser pequeno. Se você quer ser grande no reino, aprenda a ser o último. Esse confronto com a nossa natureza carnal é o que nos purifica.
A sensação de estar parado é muitas vezes o tempo que Deus leva para quebrar o nosso orgulho. Ele não vai te dar uma plataforma se você for usar essa plataforma para se exaltar. Ele quer que você seja parecido com o Senhor na sua capacidade de passar despercebido enquanto faz o bem. A comparação morre quando você entende que a sua jornada é única e que o seu único parâmetro de sucesso é a estatura de Cristo. Não se sinta abandonado quando Deus retira as bênçãos visíveis. Ele pode estar apenas tirando as distrações para que você foque no essencial. A restauração plena ocorre quando o seu coração para de bater pelo que o mundo oferece e começa a pulsar no ritmo do coração de Deus. Sinta essa transformação começando agora, como uma corrente de água pura limpando as suas motivações e renovando o seu desejo de santidade. O medo do futuro é uma névoa que se dissipa quando você olha para o exemplo de Jesus. Ele sabia que o seu caminho passava pela cruz, mas ele também sabia que a cruz não era o fim, mas o caminho para a ressurreição. Ser parecido com o Senhor é ter essa visão de eternidade. É entender que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada, como diz Romanos 8. Quando você busca a semelhança, você ganha uma perspectiva eterna que cura a sua pressa e a sua ansiedade. Você para de exigir que Deus te abençoe agora e passa a confiar no quando dele. Essa maturidade espiritual é a maior bênção que você poderia receber. Ela te torna imune às frustrações da vida, porque a sua esperança não está depositada em coisas que podem ser roubadas ou destruídas. A restauração da sua alma passa por essa mudança de mentalidade. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas um embaixador de um reino que não pode ser abalado. A sua confiança será tão profunda que as pessoas perguntarão qual é o segredo da sua paz no meio do caos, e você poderá dizer com propriedade: o segredo é que eu não busco mais as mãos de Jesus, eu busco o seu coração. A culpa do passado e a sensação de fracasso são ferramentas que o inimigo usa para te convencer de que você nunca será como Jesus. Ele sussurra que você é fraco demais, pecador demais e inconstante demais. Mas lembre-se de que Jesus não escolheu homens perfeitos para serem seus discípulos. Ele escolheu homens dispostos a serem transformados. Pedro negou, Tomé duvidou e todos fugiram. Mas no final, a presença do Cristo ressurreto os transformou em pilares da igreja. Ser parecido com o Senhor não é sobre a sua perfeição, é sobre a sua disponibilidade em deixar que Ele trabalhe em você. A restauração começa na sua fraqueza. Quando você admite que não consegue ser bom por conta própria, o poder de Deus se aperfeiçoa em você, como lemos em 2 Coríntios 12. Pare de lutar contra si mesmo e entregue as suas fraquezas ao Mestre. Peça que Ele coloque em você o mesmo amor que Ele teve por aqueles que o perseguiam, a mesma compaixão pelos perdidos e a mesma devoção ao Pai. Essa oração é a que o céu tem prazer em responder imediatamente, porque ela está alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Ao invés de pedir, Jesus mude o meu marido, Jesus mude o meu chefe, ou Jesus me dê aquele emprego, experimente dizer: Jesus me ensina a amar como o Senhor ama, a trabalhar com a excelência que o Senhor trabalhou e a ser fiel mesmo quando ninguém vê. Você verá que, ao mudar o seu interior, o seu exterior começará a se alinhar de forma milagrosa. As bênçãos que você tanto perseguia começarão a te alcançar, não porque você as pediu, mas porque o seu novo caráter criou o ambiente propício para que elas floresçam. Deus não desperdiça bênçãos em pessoas que não têm estrutura para guardá-las. A restauração da sua vida financeira, familiar e emocional começa no altar do seu caráter. Seja parecido com o Senhor na sua integridade e você verá portas se abrindo que nenhum homem pode fechar. Seja parecido com o Senhor na sua mansidão e você verá conflitos se dissolvendo. O propósito de Deus para você é muito maior do que uma bênção isolada. É uma vida inteira de vitória baseada na identidade de Filho de Deus. Sinta o fortalecimento do seu espírito neste momento. A esperança está sendo renovada porque agora você sabe o que realmente importa.
Estamos chegando ao momento de selar essa palavra com uma oração que vai ecoar na eternidade. Você sentiu o confronto espiritual, sentiu a dor da sua autoimagem sendo questionada, mas agora sente o alívio da verdade que liberta. O cansaço espiritual está saindo agora, porque você parou de carregar o peso de ser o seu próprio provedor e o seu próprio Deus. A solidão foi embora porque você percebeu que o Mestre está ao seu lado, ensinando-te a cada passo. O medo do futuro deu lugar a uma confiança serena. A restauração está completa no momento em que você decide: eu não quero mais apenas o que Jesus tem, eu quero quem Jesus é. Escreva amém nos comentários e prepare o seu coração. Vamos clamar por essa transformação profunda, por esse novo caráter, por essa mente renovada. O céu está atento e a glória de Deus vai inundar o seu ser de uma forma que você nunca experimentou antes. É hora de ser parecido com o Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade com corações quebrantados e sedentos por algo que este mundo não pode oferecer. Senhor, perdoa-nos pelas inúmeras vezes em que nos aproximamos de Ti apenas com uma lista de pedidos egoístas, tratando o Teu trono de graça como um balcão de negócios. Confessamos, ó Deus, que muitas vezes amamos mais as Tuas bênçãos do que a Tua presença e buscamos mais o Teu poder do que a Tua santidade. Hoje, Pai, nós decidimos mudar o nosso clamor. Ouve o grito da nossa alma que diz: Jesus, me ensina a ser parecido com o Senhor. Pai, nós queremos que a nossa mente seja renovada para que possamos pensar como Cristo pensava, com pureza, com justiça e com amor incondicional. Retira de nós, Senhor, todo vestígio de orgulho, toda raiz de amargura e toda necessidade de sermos exaltados diante dos homens. Ensina-nos a ser mansos e humildes de coração, para que possamos finalmente encontrar o descanso que a nossa alma tanto procura. Ó Deus, trabalha no nosso caráter, no fogo do Teu Espírito Santo. Que nos momentos de crise, a nossa reação seja a mesma de Jesus. Confiança total no Pai. Que nos momentos de injustiça, possamos perdoar como Ele perdoou na cruz. Que nos momentos de escassez, possamos ser gratos e generosos. Pai, cura a nossa visão, para que paremos de nos comparar com os outros e passemos a olhar apenas para o autor e consumador da nossa fé. Fortalece o nosso espírito para que não desmaiemos no dia da prova, mas que cada deserto seja uma oportunidade de refletirmos mais a Tua glória. Senhor, restaura as famílias através de pessoas que decidem ser parecidas com Jesus dentro de suas casas. Restaura o trabalho de quem decidiu ser honesto e excelente como o Senhor é. Pedimos que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos pensamentos enquanto passamos pelo processo da transformação. Entendemos agora que a maior bênção é sermos chamados Teus filhos e termos o Teu caráter gravado em nós. Pai, remove toda a culpa do passado que nos impede de caminhar em direção a Ti. Mostra-nos que a Tua graça é suficiente e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que o medo do futuro seja dissipado pela certeza de que, sendo parecidos contigo, o nosso destino está seguro. Oramos, Senhor, para que a cada dia o nosso eu diminua e a Tua vida cresça em nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam apenas conquistas materiais, mas vejam a luz de Cristo brilhando em nossos olhos e sentindo o perfume da Tua presença em nossas palavras. Faz-nos servos fiéis, amigos leais e filhos obedientes. Que o nosso maior prazer seja agradar o Teu coração. Entregamos a nossa vida, o nosso futuro e os nossos desejos em Tuas mãos, confiando que o Senhor completará a boa obra que começou em cada um de nós. Selamos esta oração no nome precioso e poderoso de Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso Mestre e o nosso Salvador. Que a Tua glória seja manifesta em nós e através de nós, hoje e para todo o sempre. Amém e amém.